Pessoal, em noite de Pedro, o Flamengo venceu o time do Fluminense por 2-1 e assumiu a segunda colocação do Campeonato Brasileiro. E agora a mídia já está se rendendo e fazendo projeções para o Mengão. Ficou interessado? Então assista esse vídeo até o final. Eu quero falar de Fluminense e Flamengo. Era uma longa invencibilidade, 22 jogos sem perder, não é no Maracanã do Flu. E o Flamengo não teve piedade. Pedro estava on fire, fez gol, foi pra cima. E o Fluminense até tentou com o Savarino uma reação, mas não deu. 2-1 placar final. Flamengo comemora a vice-liderança do campeonato. O Maracanã foi palco de mais um episódio da história do clássico mais charmoso do Brasil. Fluminense e Flamengo se enfrentaram em um duelo que começou antes mesmo de a bola rolar. A mudança da data da partida por conta do atraso do Flamengo na volta de Cusco, no Peru, no meio da semana, gerou incômodo principalmente na torcida do Flu. Não à toa, o atual presidente do tricolor, Matheus Montenegro, através de uma rede social, deu explicações. O Fluminense, sim, pela grandeza do clube, o Fluminense nunca dependeu de nenhuma vantagem para enfrentar nenhum rival que fosse do futebol brasileiro. Dentro de campo, o Flamengo dominou as ações do primeiro tempo. Enquanto o tricolor não finalizou uma vez sequer no gol de Rossi, o rubro-negro chegou com perigo nesse chute de Everton Araújo. Aos 7 minutos, Fábio saiu jogando errado e Pedro, de muito longe, abriu o placar e se tornou o maior artilheiro do clube no século. Mas hoje, sem dúvida, vai ser um jogo inesquecível por se tratar de um clássico, né, e uma vitória especial com 2 belos gols ali. Depois foi a vez de Plata contar com um desvio para quase ampliar. Se a felicidade está do nosso lado da finalização, podíamos estar 3 ou 4, a falar de 3 ou 4 fácil até aos 75 minutos. Ok? O segundo tempo começou com o Fluminense um pouco mais com a posse de bola e o Flamengo tentando sair no contra-ataque. E o primeiro espaço apareceu logo aos 4 minutos. Plata saiu cara a cara com Fábio, mas o goleiro tricolor levou a melhor. Logo depois, Samuel Lino deu essa assistência maravilhosa de 3 dedos para Pedro, de peito, marcar novamente e fazer o seu 7º gol desta maneira. Porque era uma das coisas que eu ouvia muito aqui quando cheguei, era que o Pedro não sabia pressionar. Eu acho que o Pedro está a demonstrar que é um jogador completo na ação defensiva, na ação ofensiva, na construção, no apoio e na finalização também. Aos 18 minutos, adivinha quem apareceu mais uma vez? Pedro bateu colocado e carimbou a trave de Fábio. Aos 30 minutos, René testou bonito, mas Rossi espalmou. Na sequência, Alexandro cortou errado e Savarino recolocou o Fluminense no jogo. A partir do momento em que jogamos mal, que foi um tempo, um pouco mais de um tempo, o responsável absoluto da equipe não jogar bem sou eu, independente dos nomes que estão em campo. O tricolor pressionou e quase chegou ao empate nessa testada de Castilho. Nos acréscimos, Carrascal foi expulso após essa entrada em Guga. Arana bateu firme, mas a bola desviou em Léo Pereira e foi para fora. Fim de jogo, Fluminense 1, Flamengo 2. Com o resultado, o Flamengo, além de ultrapassar o rival na tabela de classificação, agora ocupa a 2ª posição. Já o tricolor caiu para o 4º lugar. A partir de agora, as duas equipes pensam na Libertadores da América. Na próxima quarta-feira, o Fluminense recebe o Independente Rivadavia da Argentina, enquanto o Flamengo, no dia seguinte, terá pela frente o Independente Medellín. Disse aos jogadores que temos que jogar a pressionar e temos que fazer um gol na primeira parte. Temos que reduzir espaços, provocá-los com bola, sem bola, na pressão, na saída de bola. Em termos estratégicos trabalhamos bem, os jogadores compreenderam no campo e eles tiveram uma atitude formidável. Vocês vão comentar tudo porque foi um bom jogo, bem movimentado, mas aqui a tabela para a gente entender o que significou esse clássico especificamente, que começou com polêmica, mudou, não é de horário, de sábado para domingo, e o Flamengo chega à vice-liderança com uma partida a menos. Tem um jogo diante do Mirassol em casa atrasado, e o Fluminense deixa o São Paulo na 3ª colocação com a derrota e é o 4º colocado. São 2 times que jogam futebol atrativo. O Fluminense perde o Lúcio Acosta muito cedo, o Flamengo faz o gol com o Pedro também cedo, e esse foi o jeito como se desenvolveu o clássico. O Flamengo buscando, batalhando, depois acomodou, tomou um gol, mas segurou o resultado até o final. Ronaldo. E com jogadores que são acima, fora de série, né? Porque o Pedro, o gol que ele fez é gol de craque, né? Gol de quem tá ligado na partida, recebe uma bola, vira de costas, já percebe o goleiro fora do gol. Então,
além de ter todos esses ingredientes que você citou, ainda tem os jogadores fora de série, que faz a diferença. Acorda o time, faz o time jogar, faz o time pressionar. Então, a vitória veio para o time que lutou e correu mais atrás do resultado. Esse Flamengo está diferente, Edu? Já está começando a encorpar, ganhar um estilo, já está assimilando a filosofia do Leonardo Jardim? Acredito que sim. Acho que o Flamengo está vindo numa toada muito importante, Renato. Os jogadores já estão se encaixando ali, se conhecendo mais. Ontem o Paquetá jogou também muito bem, uma partida boa, né, jogando de segundo volante também. É claro, o Pedro, né, dispensa comentário, um cara que também que está pegando confiança novamente. O esquema tático, de repente, está favorecendo ele para que ele possa estar fazendo os gols e ajudando a equipe do Flamengo. E é um momento onde que o Flamengo está se encorpando e também vai brigar. Ninguém nunca tirou o Flamengo da briga dos campeonatos. E sim, a gente estava oscilando. Agora a gente está vendo um Flamengo muito mais preparado do que um tempo atrás. Chico Garcia, todo mundo sabe que o Flamengo é um dos favoritos a ganhar o Campeonato Brasileiro, mas o Fluminense é um time que tem uma boa constância, tem qualidade, acabou empatando na Libertadores na estreia, perde o Clássico, mas também tem tudo para fazer uma campanha acima do esperado. E estava fazendo, né? Só que aí pega um confronto direto num Clássico e acaba perdendo da maneira como perdeu. O Flamengo foi muito intenso no jogo. E aí no segundo tempo até começou a perder esse ímpeto, mas a saída do Lúcio acabou complicando muito e a entrada do Ganso mais ainda. Ou seja, foi um Fluminense que não conseguiu ver a cor da bola, especialmente no começo do jogo. E o Pedro estava inspiradíssimo. Agora, o Flamengo chegou, né? Chegou aos 20 pontos ali, e a gente sabe que quando o Flamengo chega, ele chega para brigar pelo título até o final. A gente já vê números, então, do Fla-Flu, tá? O Fluminense com mais posse, número de finalizações bem equilibrado, e aí a gente vai ver os melhores momentos do jogo, que já começa, não é, Eugênio? Com o Fluminense perdendo um de seus principais jogadores, o Lúcio Acosta, Eugênio. Sim, logo no início, né? Ele leva uma bolada no chute do Léo Ortiz. Em princípio, a gente pensa que é alguma concussão, ele volta, mas ele é substituído porque na queda ele dobra o joelho, né? Quando ele tá caindo em função da bolada, ele dobra o joelho e a lesão... Pessoal, rapidinho aqui, vocês acham que o problema do Pedro não está fazendo tantos gols no time do Flamengo era o treinador? Era a culpa do Felipe Luiz? Porque agora, né, ele está em outra fase. Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? O principal que tira o Lúcio do jogo é o joelho. Logo em seguida, o Lúcio foi retirado e logo em seguida tem esse golaço maravilhoso do Pedro. Não só pela finalização, que é impressionante, um altíssimo grau de dificuldade, mas pela leitura do lance. Pois é. Ele já sabia que o Fábio estava fora do gol, ele estava muito atento na jogada. O Fábio sai jogando errado, e aí é um mérito também coletivo do Flamengo de subir a marcação, desde o Luiz Araújo, o Lino que recupera a bola. E aí, isso é um choque pro Fluminense, né? Mas a gente viu ali mais posse de bola por causa disso. A defesa do Fábio ali nesse chute é impressionante. Que a bola desvia e ele levanta a perna. Uhum. Não é que a bola bateu, não. Ele levanta... Ele reage, né? Muita reação e muito reflexo, né? E aí tem esse golaço do Pedro, no cruzamento sensacional do Lino também, de 3 dedos. O Pedro vai com o peito. Não é o primeiro gol, ele tá falando, acho que é o 9º gol de peito. Acho que é o 7º. 7º gol de peito que ele faz. 7º gol de peito. Ele é especialista, né? Nisso daí. E aí o jogo vai mudar depois das substituições do Fluminense. A gente pode depois debater com mais calma, né? Porque quando sai o Lúcio, entra o Ganso. O Ganso não faz um grande jogo. E depois entra o Savarino no lugar do Ganso. E o Fluminense melhora consideravelmente. O Fluminense vai diminuir o placar, esse gol é anulado, né? Tava impedido o Pedro, porque o Fábio tinha saído. Tem o gol do Savarino e no final tem o calor do Fluminense ali. O Flamengo consegue garantir a vitória. Mas teve bola no Maracanã. Teve jogo. Teve, não teve? Diferente do Grenal e do Derby em São Paulo. Isso, do Fla-Flu teve jogo sim. Eu tô com o Eugênio, acho que é o ponto que a gente vai discutir durante o programa ali depois, né? Com um pouco mais de atenção, a escolha do Zubeldia aos 5 do primeiro tempo. Se escolher colocar o Ganso em vez de Savarino, e aí o reflexo do jogo depois que o Savarino entra na partida que muda completamente o Fluminense também. Bom, então é uma partida, uma vitória importante que deixa o Flamengo com 20 pontos, ele vai subindo também na classificação e no próximo fim de semana tem um jogaço, hein? Entre Flamengo e Bahia. Agora a gente ouve os destaques do jogo. Existia um momento que foi um momento até a bola na trave, depois de uma forma fortuita apareceu o gol do Fluminense. Hoje, se
Se a felicidade está do nosso lado da finalização, podíamos estar 3 ou 4 a falar de 3 ou 4 fácil até aos 75 minutos. Como eu falei, eu não penso, né, nas marcas, acontece naturalmente, eu trabalho dia a dia aqui para fazer gol, para dar o meu melhor e ajudar coletivamente também. Mas hoje, sem dúvida, vai ser um jogo inesquecível por se tratar de um clássico. El responsable absoluto de que el equipo no haya jugado bien soy yo, independientemente de los nombres. Entonces, en ese momento Flamengo hizo mejor las cosas, pero bueno, el fútbol es así y lo cierto es que todo el primer tiempo no jugamos bien. Y cuando un equipo no juega bien, una de las posibilidades es que el entrenador haya sido el responsable, ¿no? Y asumo esa responsabilidad y lo digo con total honestidad, o sea, como siempre. Eu tenho gostado muito das entrevistas do Zubeldia. Já tinha falado isso antes, né? Mas ontem ele foi muito bem também. Pelo menos eu vi assim. Pedro pelo Flamengo contra o Fluminense. 11 jogos, 7 gols. Ele é o artilheiro agora também ali do time, né? No século. 4º artilheiro do Maracanã. Vai colecionando dados e marcas importantes. O artilheiro que ontem fez 2 e 2 belos gols, hein, Rafa? O Rafael Marques está com a gente, então, direto lá do Rio. É isso, Bruno. Muito bom dia pra você, pro Jailson, pro Eugênio, pro Fã de Esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. Na verdade, ele fez 3, né? Um foi anulado. Teve bola na trave, teve um lance que ele recebeu na entrada da área, limpou, bateu, e o Fábio fez uma ótima defesa. Com um pouquinho mais de sorte e de circunstâncias favoráveis, o Pedro teria feito 4 gols ontem contra o clube que o revelou. E os números mostram que ele é o grande carrasco do Fluminense. Já fez 7 gols pelo Flamengo contra o seu ex-clube e atingiu marcas expressivas com o clássico de ontem. Agora é o principal artilheiro do Flamengo na era dos pontos corridos, no século XXI, 163 gols, enfim, números incríveis. Ele passa a ser o 6º maior artilheiro da história do Clube de Regatas do Flamengo e uma atuação que deixa aquela discussão sempre no ar, né? Será que ainda há brecha para o Ancelotti cogitar a possibilidade do Pedro jogar a Copa do Mundo por ser um centroavante específico, né? Uma situação que a seleção brasileira não tem, mas esse é um papo para outra hora. Ontem realmente o Flamengo mereceu vencer o Fluminense, como os companheiros já destacaram, o Jailson e também o Eugênio. Uma vitória consistente de um time que jogou melhor que o adversário, pelo menos 2/3 do clássico, que foi disputado para um público de 44.833 torcedores presentes. É importante lembrar toda a polêmica envolvendo a marcação do jogo e que aproximadamente 25 mil pessoas já tinham comprado o ingresso para o jogo sendo realizado no sábado. A mudança para domingo deu ao torcedor o direito, caso ele quisesse, de buscar o ressarcimento. Mas muita gente manteve o ingresso comprado e compareceu ontem aqui no Maracanã. Ainda assim, a discussão foi que se o jogo não tivesse sido modificado, poderíamos ter um público ainda maior, mas enfim, mesmo assim foi um grande público, quase 45 mil pessoas. Na expectativa rubro-negra, aquilo que você destacou, o Flamengo se aproxima do topo do campeonato, tem 6 pontos e um jogo a menos em comparação ao Palmeiras, que lidera o campeonato, 26-20, emplaca outra boa sequência de vitórias com o Leonardo Jardim, 3 triunfos consecutivos e recupera a autoconfiança suficiente para a sequência da temporada, aliando o Campeonato Brasileiro e também Conmebol Libertadores. Do outro lado, pela segunda vez no ano, Zubeldia completa 3 partidas sem vencer, comandando o Fluminense. E pela primeira vez, ele perdeu na condição de mandante, jogando o Maracanã. Até então, eram 20 jogos com 18 vitórias e 2 empates. Como mandante, o Fluminense ontem perdeu pela primeira vez no Maracanã, sob o comando do técnico Luiz Zubeldia, que na entrevista coletiva após o jogo, utilizou um discurso condescendente, ou seja, entendendo como positivo o adiamento do jogo de sábado para domingo, ao contrário do que pensam os torcedores do Fluminense. Revoltadíssimos com a diretoria, muita gente foi para as redes sociais, inclusive o presidente Matheus Montenegro publicou um vídeo tentando antes do jogo explicar as razões do Flu, para poder ter aceitado a mudança, mas enfim, o discurso não foi convincente, Bruno. São 2 nessa sequência de 3 jogos, 2 empates e essa derrota. Eugênio, você quer completar? Não, rapidinho? é só, o Rafa corretamente me fez uma correção, né? Porque eu falei, não, entrou o Savarino no lugar do Ganso. Não, entrou no lugar que eu digo na posição, porque quem saiu foi o Martinelli. E aí o Ganso jogou um pouquinho mais atrás. Que aí você qualifica o passe desde trás e coloca um time mais agressivo. Também entrou o Castilho nesse momento, né? E o Fluminense cresceu de produção justamente nessa fase do jogo. Pessoal, eu sabia que ia ter muito choro após a vitória do Mengão, principalmente dos caras do Fluminense. O torcedor do Fluminense, a instituição do Fluminense, ela foi humilhada, pisoteada, esmagada
por Matheus Montenegro, Mário Bittencourt e hoje pelo técnico Luiz Ubeldia. Aquele jumento. Que vontade de falar, caralho. Sobrou até pro treinador, mano. Não sobrou nada, rapaziada. Não sobrou nada. Sobrou o meu amor pelo Fluminense. Agora, vaidade, orgulho, não sobrou nada. Hoje foi a pá de cal que faltava. Sabe o que o Flamengo fez quando acabou o jogo? Zombou do Fluminense nas redes sociais. O Flamengo ganhou o jogo e escreveu. É normal. O Flamengo postou. Terceira vitória seguida, não sei o quê, comemoraçãozinha do Pedro. Postou também. O Fluminense aceitou trocar o jogo, única e exclusivamente, para beneficiar o Flamengo, para ajudar o Flamengo, porque o presidente eleito pelo povo disse que o Fluminense não quer levar vantagem desportiva sobre ninguém, porque o time que ele montou é capaz de ganhar tudo e todos e competir contra qualquer um. Ele disse, o time que ganhou dele zombou da sua cara. Você que tá me assistindo, que é torcedor do Fluminense, então, você foi zoado 2 vezes essa semana. Pelo presidente do Flamengo, pela instituição Clube de Regatas do Flamengo e pelo teu presidente. Isso, ok, Chita? Ah, Fábio! É sacanagem, cara! Como é que a gente toma um gol desse? Queixo de tamanca lazarento! Nossa, Deus do céu, que golaço que ele fez no Maracanã! Não é possível, cara! Não é possível, cara! Já seria ruim tomar um gol, cara, de qualquer jogador. Esse cara eu não vou aguentar, filho. Eu não vou aguentar. Não vou. Nossa, Deus do céu, joga muita bola. Olha só o gol que a gente toma. Ah, Fábio, que saída monstra. Não acredito. Olha só o queixo de tamanca. Nossa senhora, cara. É um conjunto do Fábio com a habilidade monstruosa desse queixo de faraó. Meu Deus do céu, que golaço. Tomar um gol assim no clássico. Primeiro a gente vai e perde o nosso Lucha Costa, nosso Playmobil. Na sequência o Fábio sai errado ali, tá totalmente fora do gol. E aí o queixo de tamanca numa jogada brilhante faz essa merda. Eu não acredito, irmão. Eu não acredito. Me acorda, me belisca, cara. Que eu devo estar no meio de um pesadelo. É, a hora do pesadelo. É os Fred Krueger, cara. A demarcação. Nossa, olha o queixo de tamanca! Pelo amor de Deus, Fluminense! Desgraça! É pro inferno, porra! Tomou de teta do queixo de para-choque de busca, porra! Brincadeira, irmão! Estão no bolso dos cramunhão! Vocês estão dentro do bolso dos cramunhão, porra! Pelo amor de Deus, cara! Eles são o Grêmio, eles se multiplicam, a bola só sobra no pé deles, cara! Estão no bolso! Estão apanhando, pá! Brincadeira, irmão! Não é possível, brother, não é possível, cara! Não é possível que a gente vai perder pra esse encramonhado, cara! Eu tô preso no Vale das Trevas, não é possível, irmão! A tranquilidade desse Pedro jogando fino da bola, cara. No fino da bola, ele já tinha dado um passe pornográfico, cara, de chaleira, surfista prateado, e o Fábio salvou nós de novo. Ah, o Fluminense não consegue se salvar, cara. Tá no bolso. Nossa senhora, os caras vencem e vencem, filho. Os caras vencem e vencem. E o Fluminense só olha os caras vencendo. Cadeira, irmão. Que é isso? É, pessoal, muito bom aí ver os tricolores, né? Aí pilhado mesmo, né, com essa vitória do Flamengo. E falando em pilhado, vamos dar uma olhadinha aqui também na reação do pilhado aí, né, após a vitória do time do Flamengo. Com uma boa atuação de 3 jogadores que estão crescendo muito com Leonardo Jardim, hein? Pedro, Paquetá e Samuel Lino. O Paquetá tá ganhando confiança, tava precisando, já tava muitos jogos escondidos e agora tá começando a chamar mais o jogo. O Pedro é outro jogador com o Leonardo Jardim, fez um golaço de centroavante mesmo, daquele cara que pensa rápido e que vê o jogo, que foi o primeiro gol, e um gol de peito ainda. E o Samuel Lino, que tá crescendo muito e ganhando liberdade com o Leonardo Jardim. Ele tá jogando com muito mais liberdade do que jogava com o Felipe Luiz. Tá buscando o jogo. Hoje deu um cruzamento lindo de trivela. Um Flamengo que foi superior o jogo todo. Um Flamengo que, na minha opinião, poderia ter vencido por uma diferença até maior se não fosse a baita partida do Fábio, tá? Então um Flamengo mais uma vez forte com o Leonardo Jardim, mais uma vez objetivo com o Leonardo Jardim, criando muitas chances, e isso é que eu faço questão de dizer. Leonardo Jardim está fazendo esses 3 jogadores, Pedro, Paquetá e Samuel Lino, crescerem muito, dando liberdade para eles e com uma forma de jogo muito diferente da do Felipe Luiz. O Flamengo agora se aproxima ainda mais do Palmeiras
e com um jogo a menos, a briga vai ser boa nesse brasileiro. Os antes que não gostam do Flamengo, que querem o mal do Flamengo, vão chorar a semana inteira. Que vitória gostosa do Mengão! Que vitória gostosa do Flamengo! Vitória que dá moral para a semana de Libertadores. Vitória que faz o Flamengo, ó, pegar um elevador no Campeonato Brasileiro e chegar na segunda colocação. Que vitória gostosa do Flamengo. Uma vitória, óbvio que depois do segundo gol, o Zubeldia mexeu na equipe, mexeu no time. Fluminense cresceu, fez um gol e brigou até o final. Mas a vitória do Flamengo, a maneira que o Flamengo ganhou esse jogo, dá moral pro Flamengo. A maneira que o Flamengo ganhou esse jogo, dá moral pra quê? Pra continuar, dá moral pra prosseguir, dá moral dá moral pro Flamengo. A maneira que o Flamengo ganhou esse jogo, que vitória gostosa, que vitória maravilhosa do Flamengo hoje. E eu vou dizer, Samuel Lino jogou pra caramba, Pedro jogou pra caramba, Bruno Henrique entrou, atrapalhando bem. Paquetá jogando muito de segundo volante. Muito de segundo volante. E o Flamengo agora criou um problema terrível. O Flamengo criou um problema terrível pro Fluminense. Sabe por quê? A torcida do Fluminense está revoltada. Eles estão revoltados com o presidente do Fluminense. Eles estão revoltados com o presidente do Fluminense. Por quê? O presidente do Fluminense aceitou, junto com o presidente do Flamengo, a mudança do jogo. E aí, meus amigos, é problema deles, como disse o Abel Braga. Problema é deles. O problema é deles. Flamengo, cara, que jogo. Gostei do jogo. Gostei da maneira que o Flamengo jogou. Gostei da maneira que o Flamengo se comportou. Gostei da maneira que o Flamengo fez, se comportou no jogo. Primeiro tempo, time atento, time ligado, time pra dentro do Fluminense, tentando, brigando o tempo todo. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? E com 2 gols de Pedro, o Flamengo venceu o time do Fluminense por 2-1 e com as combinações de resultado, o Flamengo assumiu a segunda colocação do Campeonato Brasileiro, ficando apenas 6 pontos atrás do líder, e o Flamengo já está fazendo sombra na liderança do Campeonato Brasileiro e é só questão de tempo pro Mengão assumir essa liderança. Mas e aí, o que é que vocês acharam a respeito dessa vitória do time do Flamengo, desse Flamengo avassalador que foi ontem para cima do Fluminense? Teve bola na trave, teve gols perdidos. Olha, se não fosse os detalhes, o Flamengo teria aplicado uma goleada histórica para cima do Fluminense dentro do Maracanã. Os caras já estavam aí o resto da semana chorando horrores. Absurdo, porque o Flamengo conseguiu ali, né, juntamente, né, com o consenso do Fluminense, adiar essa partida para o domingo à noite, né? E aí não teve jeito. Depois da vitória, os caras fizeram um choro gigante na internet por conta disso. Até teve uns que aí poderia ter dito que era a cachorrinha do time do Flamengo. O Fluminense era a cachorrinha com C maiúsculo do time do Flamengo. Mas e aí? O que é que vocês acham? Lembrando que agora os próximos 2 jogos do Flamengo será dentro do Maracanã como mandante, tá? O Independente Medellín pela Copa Libertadores será no Maracanã e também contra o time do Bahia, né? O reencontro contra o Rogério Ceni, mais 3 pontos garantidos, a gente já sabe, né? O Rogério Ceni não consegue vencer o time do Flamengo, então o Flamengo vai sim para 23 pontos nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Mas e aí, o que é que vocês acharam a respeito dessa vitória do time do Flamengo, do desempenho do Mengão? Deixa aqui nos comentários. Queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!